Do dia 18 de agosto de 2025, uma segunda-feira. Que Deus abençoe a minha, a sua e as nossas vidas. Hoje eu vou ler a passagem bíblica que se encontra em João 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler essa parte da palavra do Senhor. É sobre a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia batizar mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galiléia. Então Jesus estava se deslocando da região onde ele estava, né, para Samaria. E era dado necessário passar por Samaria. Foi, pois, que uma cidade de Samaria chamava-se Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, sentou-se assim junto da fonte. Era vista quase hora extra. Jesus, apesar de ele ser um ser celestial que estava na terra, um corpo de homem, um ser humano, né, ele também tinha suas necessidades. Ele tinha que tomar água, ele tinha que beber, ele tinha que comer, ele tinha que descansar, porque o corpo exige isso, né? E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, nesse tempo, Jesus estava sozinho. Então, como as pessoas que estavam com ele, os discípulos, os mestres que estavam ali com ele, foram até a cidade comprar mantimentos. Toda vez que Jesus se deslocava, tinha um pessoal que acompanhava ele naquela época. Sempre levava alguém a comprar comida, alguns saíam na frente para anunciar que Jesus estava chegando na cidade. Então, eles sempre estavam preparados, nada era feito sem uma programação prévia do que eles iam fazer, né? Daí disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber de mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então, nessa época, os samaritanos não conversavam com os judeus não conversavam com os samaritanos, né, que era algo da época, naquela região. Então, eles não conversavam entre si, não faziam um diálogo, né, e cada um seguia o seu rumo, cada um com a sua crença, com a sua fé. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu creres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele daria água viva. Então, já nessa conversa, Jesus já fala para a mulher de Samaria, né, que se ela soubesse alguém que ela estava falando, né, ela já pediria a água da vida, né, mas como ela não sabia, Jesus foi conversando com ela para chegar até que ela tivesse conhecimento da existência dele. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem águas vivas? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Então, a mulher já aproveitou para falar sobre a criança deles a respeito de Jacó, né, sobre o poço de Jacó. Então, ela já estava falando: você se considera mais do que o que Jacó, daquilo que foi deixado para eles a respeito de Jacó, sobre o poço, que se Jesus era maior, né? Só que ela não sabia com quem ela estava falando naquele momento. Ela achava que estava conversando somente com um homem, né, que estava ali perto do poço, que tinha pedido água para ela, né? E na verdade era Jesus já ali com ela. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, todo aquele que recebe a água de vida de Deus, né, ela tem uma transformação de vida. É isso que Jesus estava explicando para ela. Que aquele que bebe da água da vida, aquele que aceita Jesus como seu único Rei e Salvador, tem uma transformação de vida, tem uma transformação de caráter, tem uma transformação generalizada na sua vida. Então, Deus modifica tudo. Porque que a água que lhe der fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. É algo que jorra. Não é água parada ou água podre, mas sim um renovo, uma transformação que acontece na vida da pessoa. Então, é isso que Jesus já estava propondo para ela, né, para ela poder entender aquilo que ele estava explanando para a samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha mais tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Então, Jesus, antes de falar com ela, ele já sabia sobre a história dela, porque Jesus era Jesus. Então, ele sabia já o contexto da história da mulher, né, conforme vai relatando o texto aqui. A mulher respondeu:
e disse: Não tenho marido. Mas disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com a verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és o profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Desculpe. Eis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então aqui ela já viu como Jesus já pegou, falou sobre a vida dela, sobre os 5 maridos que ela teve, que o atual não era o marido dela. Então ela já sabia que não estava conversando com qualquer pessoa. Então essa pessoa tinha todas as informações da vida dela. Nunca tinha visto essa pessoa, que era Jesus, né? E Jesus já, para mostrar que ele era Jesus mesmo, o Salvador, ele já relatou como que era a vida dela, porque Jesus sabia como que era a vida dela. E ele foi lá no poço justamente por causa dela, né? Disse-lhe o Senhor: Vejo que é profeta, nossos pais adoraram no monte, e vós dizeis que José o longe desse lugar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crede que a hora vem, e que em esse momento nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais assim como o adore. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Aqui que Jesus está falando são aquelas pessoas que verdadeiramente adoram a Deus, verdadeiramente, que têm o coração transformado e adoram a Deus todos os dias. Pessoas que buscam ter uma convivência com Deus todos os dias das suas vidas. Por quê? Porque a pessoa ela tem que ter uma transformação, como sempre fala, a pessoa tem que ter uma transformação pelo poder do Espírito Santo. E aquelas pessoas que oram, buscam verdadeiramente a face de Deus, elas têm uma mudança de vida. As pessoas à volta, elas reconhecem quando a pessoa tem uma mudança de vida. E é isso que muitas vezes Jesus está propondo já para ela, uma mudança de vida, né, que a vida sofrida que ela já estava levando. Jesus não a condenou por causa dos 5 maridos que ela tinha, nem o último, que ela não era casada no papel com ele, né? Então ele já está evangelizando ela. Ele foi diretamente lá para ganhar essa vida para o reino, né? Então a mulher lhe disse: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu que falo contigo. Nesse momento, Jesus já pegou e se declarou: Você está falando com o próprio Jesus na terra. Sou comigo que você está falando, por isso que eu sei da sua história. Desde quando você era pequena até hoje, todas as coisas que você está passando, os seus relacionamentos que foram infrutíferos, a tua decepção envolvendo sentimentos. Então Jesus já sabia disso. Então Jesus já pegou esses planos e já falou para ela: Eu sou Jesus. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o cântaro e foi à cidade e disse-lhe àqueles homens: Vinde e vede o homem que me disse que tudo que tem feito porventura não é esse Cristo. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Segundo relatos históricos, essa mulher ela foi para a cidade onde ela morava. Ela foi anunciar a palavra de Deus, aquilo que Jesus só precisou de algumas palavras para falar com ela. Jesus só pegou e relatou sobre a vida dela e que ela poderia ter uma outra chance. Por quê? Porque Jesus estava dando chance de arrependimento para ela, para que ela fosse curada dos seus sentimentos que ela tinha. A Bíblia não relata como que era a vida dela quando ela era criança, se ela sofreu quando era criança, quando ela era adolescente, mas a Bíblia fala do momento que ela passava, que ela já estava no 5º relacionamento, né, e ela não era uma pessoa feliz, ela era uma pessoa angustiada. Então, na Bíblia também relata que um dos casamentos dela, ela foi... a pessoa gostava dela verdadeiramente, mas ela não valorizou porque achava que a pessoa era mais que ela. Então, ela deixou um relacionamento para tentar um outro terceiro relacionamento, que também fez mal a ela, o quarto fez mal, o 5º que ela estava. Então, ela fez uma escolha. Só que isso muitas vezes é fruto, muitas vezes, de o que acontece às vezes no passado da pessoa. A gente nunca sabe o que acontece na vida da pessoa no passado. Muitas vezes o que acontece no passado, no nosso passado, que envolve quando nós somos crianças, jovens, adolescentes, muitas vezes isso traz algo para o futuro. E muitas coisas que a gente vê por aí, que às vezes a pessoa muitas vezes ela é amargurada, é triste, muitas vezes é revoltada,
é fruto de algo que aconteceu no passado dela. Muitas vezes tem pessoas que sofreram violência em casa, apanhavam, tinham pessoas que eram rebaixadas pelos pais, pelas mães, pessoas que sofriam muito na mão dos pais. Também tem a questão de violência sexual, né? Então tudo isso engloba várias coisas que fazem que as pessoas elas vivam num mundo de tristeza e amargura, e muitas vezes as pessoas vão pulando de relacionamento em relacionamento para ver se ela se encaixa nisso. Muitas vezes é uma frustração, a pessoa ela tem uma mágoa interior por aquilo que aconteceu na vida dela. Uma frustração que aconteceu no passado acaba acarretando para a vida inteira da pessoa, que ela vai se amarrando a isso. Nesse caso, Jesus veio para ela, Jesus sabia que ela ia estar lá. E Jesus foi especialmente para libertá-la, né? E tudo indica, ela saiu para a cidade onde ela morava para evangelizar, falar sobre o amor de Jesus, porque ela foi liberta. Jesus, desculpe, Jesus abriu os olhos dela, abriu a mente dela e ela pôde enxergar que ela tinha sim resgate, ela tinha como se a sua alma ser resgatada, como ela poderia ser salva, ter uma vida transformada pelo poder, pela unção do Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas, elas têm que pegar e elas têm que ter um próprio gesto, elas têm que pegar e ter o seu, elas têm que lutar consigo mesmo muitas vezes, mas não esquecer que Deus está ali. Muitas vezes nós temos que pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda que Deus venha nos dar força no momento de luta. Muitas vezes nós passamos por lutas, tribulações, passamos por guerras interiores, né? Como eu já falei, muitas vezes as pessoas elas sofrem muito com ansiedade, muitas vezes com problemas psicológicos, né, que são gerados, são frutos que acontecem no passado da pessoa. Então, muitas vezes as pessoas carregam coisas que não deveriam carregar, porque as pessoas não procuram, não sabem que elas podem se libertar disso. E Deus liberta as pessoas desse tipo de coisa. Tem muitas pessoas que tiveram problemas sentimentais, problemas de mágoa, fúria, revolta, se sentiam amarguradas, né, e Deus libertou essas pessoas. Quantas pessoas Deus não libertou desde antes de Jesus até os tempos de hoje, que foram libertas pelo poder de Deus, claro, usando vidas humanas para abençoar essas vidas. Nesse caso foi Jesus que estava ali pessoalmente para curar esta mulher. Então nós temos que ter aquela convicção, nós temos que procurar a face de Deus todos os dias. Por quê? Porque deixar que Deus transforme o nosso coração e a nossa vida. Então nós temos que pegar e aceitar que Jesus venha tocar em nossos corações a cada dia, que Deus venha fazer uma transformação do poder do Espírito Santo em nossas vidas, que nós venhamos ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos buscar o Senhor o tempo todo, nós devemos buscar a face dele e não pegar e se amarrar com prisões que nós criamos, nós deixamos ficar presos por um certo longo de tempo. Muitas vezes nós vivemos uma vida de prisão e muitas vezes não encontramos a saída dessa prisão das nossas vidas. Muitas vezes essa prisão não é estar preso numa cela, mas sim preso dentro da nossa mente. Muitas vezes nós estamos presos em algum lugar onde aconteceu um fato e por isso nós temos que se libertar disso, porque a nossa vida fica acarretada, ela fica amarrada, fica presa, não se desenvolve por causa disso. Nós temos que ver que Deus é a solução, Deus é a transformação que nós precisamos, porque Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece tudo que acontece conosco, Deus nos vigia 24 horas por dia, 365, 366 dias por ano. Então nós temos que pegar e se render aos pés de Deus. Por quê? Porque Deus tem muito mais para oferecer do que nós ficamos aprisionados. Muitas vezes é isso que você está precisando nesse momento. Você precisa se libertar de algo que te perturba há um bom tempo. Algo que te aprisiona, te deixa triste. Muitas vezes você está num dia bom, mas no outro dia você está ruim, porque você ainda está aprisionada. A sua mente está aprisionada lá. O sentimento que você tem te aprisiona. E muitas vezes o inimigo também usa isso para fazer uma pessoa ficar depressiva, a pessoa entrar em depressão, a pessoa ir para baixo. Ela nunca tem uma autoestima elevada, ela sempre está para baixo. Então nós temos que pegar e ver e dizer, Senhor, tu sabes, ó Deus, que aconteceu isso no meu passado. Tu sabes, ó Pai, que no passado me maltrataram, me judiaram, me deixaram de lado. Eu não era nada para ninguém na minha casa, né? E isso me trouxe uma frustração muito grande. Hoje eu sou uma pessoa frustrada, muitas vezes eu tenho as coisas, mas eu sinto uma amargura muito grande no meu coração, uma tristeza profunda dentro da minha alma. Então é o momento de abrir-se para Deus, abrir que Deus venha fazer uma transformação do poder do Espírito Santo na sua vida. Às vezes nós depositamos muitas coisas assim, nós acabamos se fechando
no nosso próprio mundo. Vivemos na nossa própria ilha da fantasia. Por quê? Porque nós se aprisionamos a isso e queremos viver aquilo lá porque nós achamos que se não sairmos desse lugar, nós não vamos ter, a nossa vida vai afundar, nosso barco vai afundar. Mas não é isso que Deus tem. Deus tem para a nossa vida transformação. Deus tem para nós vida nova. Então nós temos que pegar e procurar a face de Deus, estar na presença de Deus. Entregue os seus problemas, aquilo que vem te angustiando, aquilo que vem às vezes te machucando, aquilo que muitas vezes você faz, mas você não faz porque você se sente uma pessoa triste, amargurada. Se dentro de você, você se recorre por dentro, aquilo dói, aquilo machuca você, aquilo vai dentro do seu coração e vai trazendo uma angústia intensa. Então, mas isso daí Deus está sabendo. Só que Deus espera que nós façamos a nossa parte, que é pedir ajuda dele. E, claro, Deus manda seus anjos, manda as pessoas para orar por nós, manda estar conosco, mas tem algo que é pessoal, que nós temos que fazer a nossa parte na terra, que seria a nossa parte, nós entrarmos em contato com Deus. E como que é o contato com Deus? Oração. Basta você ajoelhar no seu quarto, você pode ficar sentado, você pode estar deitado na cama, você pode estar de pé. Então você pode fazer uma oração, dizer: Senhor, eu estou aqui, meu nome é tal, eu estou aqui porque, Senhor, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança. Tem muita coisa acontecendo no meu passado que me aprisiona a minha mente, me deixa triste, me joga para baixo. Muitas vezes eu queria estar melhor, não consigo. Eu estou pedindo socorro ao Senhor, que o Senhor venha me ajudar, venha dar refrigério na minha alma, que o Senhor Deus venha me libertar, tirar essas correntes que me aprisionam. Então você faz uma oração sincera de coração. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas Deus sabe o que acontece na sua vida. Mas Deus está esperando que você abra sua boca e fale para Ele o que você está sentindo. Por quê? Porque Deus muitas vezes espera que isso faça para que Ele possa agir. Porque quando nós ficamos travados, nós não falamos, não dialogamos, ou simplesmente guardamos esses sentimentos internos, muitas vezes acabam até gerando doenças em nossas vidas. Às vezes câncer, outro tipo de doença comprovado cientificamente, é muitas vezes causado de sentimentos que nós guardamos dentro de nós, principalmente mágoa, raiva, fúria. Então tudo isso daí no futuro gera doenças também. E por isso que Deus quer libertar você. Deus não tem interesse em ver você numa cama do hospital sofrendo, porque depende, por causa que algo aconteceu na sua vida, aprisionou sua alma, aprisionou sua mente, aprisionou seus sentimentos e fez você ficar assim, amargurado. A amargura, ela corrói por dentro. Não deixe que essa amargura te corroa por dentro. Deixe que Deus atue na sua vida, atue no seu coração, faça uma transformação pelo poder do Espírito Santo. Enxergue que Deus é a saída para a sua vida. Eu sempre falo, procura uma igreja, vá lá, as pessoas orar por você, tem uma pessoa, um pastor cuidando da sua vida, pessoas intercedendo por você, além de você estar orando, tem pessoas que estão com você, que sabem que você pode contar com a oração deles. Às vezes você não precisa contar o contexto, o enredo todo, às vezes só precisa falar assim: eu preciso de oração, tal, circunstância, mas o que você precisa mesmo contar é para Deus. Deus, você pode chamar no coração: Deus, aconteceu isso, o Senhor sabe que aconteceu isso na minha vida, tu sabe, Senhor Deus, quando eu era pequeno, aconteceu esse fato lamentável, quando eu era criança, quando eu era adolescente, aconteceu esse fato, quando eu estava na minha juventude, aconteceu esse fato, eu era ignorado pela minha família, ignorado pelos meus colegas de escola, era ignorado pelos meus parentes, pelos meus vizinhos, pelas pessoas que eu tinha estima para essas pessoas. Isso me trouxe uma frustração muito grande, porque eu não conseguia. Eu acabei gerando em mim uma mágoa muito grande, uma sensação que as pessoas não gostam de mim, que as pessoas têm ódio de mim, que as pessoas têm raiva de mim. Só que isso, muitas vezes, o inimigo ele também vai plantando na semente dele, porque nós vamos administrando essa mágoa dentro de nós, essa fúria, essa frustração, e o inimigo vai jogando mais sementes. Por quê? Porque ele quer ver nós no fundo do poço. Ele quer ver nós sofrendo. Porque o inimigo sabe que ele vai sofrer quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então ele não quer que as pessoas vão junto morar com Deus. Ele não tem interesse nisso, ele tem interesse que todos vão morar com ele num lugar que Deus já falou onde ele vai morar. Só que para isso nós precisamos buscar a face de Deus. Dizer: Senhor, Pai, me perdoa, Pai, porque eu fiz errado. Me perdoa, Senhor Deus, porque eu fiz sem pensar, mas eu fiz algo errado. Eu preciso do seu perdão, eu preciso, Senhor Deus, me perdoar. Também tem a questão do perdão. Se perdoe. Diga: Senhor, me perdoe, Pai, porque aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu fiz pelas pessoas que prejudicam vidas. Claro, Deus vai perdoar os seus erros, mas se for algo que envolve a justiça, todos nós temos que pagar. Se nós fazemos mal a alguém, nós temos a consequência dos nossos atos.
Então nós temos que pegar e dizer, Senhor, perdoa, Senhor Deus, meus pecados, perdoa, Senhor Deus, por ser uma pessoa falha, perdoa-me, Senhor Deus, porque eu andei em caminhos errados, perdoa-me, Senhor, porque eu, por não te conhecer verdadeiramente, eu fiz escolhas que prejudicaram a minha vida, prejudicaram a vida do próximo, mas, Senhor, traz uma transformação pelo poder do Espírito Santo sobre a minha vida, porque eu quero ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, eu não quero mais ter minha vida aprisionada, não quero ter mais minha vida amarrada a correntes, o que o inimigo me trava. Então você tem que ter esse passo, você tem que declarar a vitória também sobre a sua vida. Dizer, Senhor, estou aqui porque eu creio que o Senhor pode me libertar, o Senhor pode me transformar, o Senhor pode abrir as portas, Senhor Jesus, o Senhor pode fazer transformação na minha vida, o Senhor pode transformar meu coração, pode transformar minha mente, Senhor, transformar minha pessoa. E você pode ter certeza, quando você fizer essa oração, Deus vai transformar você. Porque, claro, vai ter um estágio em que você vai entrar em conflito consigo mesmo e o inimigo também vai ter a atacar, porque ele não tem interesse de perder aquelas pessoas que ele sabia que ele tinha domínio. Então, se você tem que pegar e dizer, Senhor, eu quero ser liberto pelo seu poder, Senhor, quero ser liberto todos os dias, Senhor, perdoa-me, Pai, todos os dias, Pai. Faça sempre essa oração todos os dias, Senhor, me perdoa se eu fiz algo de errado, que eu prejudiquei as pessoas, eu não percebi que magoei as pessoas. Senhor, Deus, perdoa se eu fiz algo de errado para alguma pessoa, eu não fiz muitas vezes por querer, a pessoa pode ter ficado mal, mas me perdoa, que o Senhor venha conceder perdão, buscar o arrependimento verdadeiro, sempre buscar o arrependimento, não fazer as mesmas coisas erradas do passado, voltar a ter uma vida nova, ter uma vida transformada, uma vida que vai ganhar outras vidas para o reino de Deus. Porque quando a partir do momento nós temos uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, nós queremos que as outras pessoas recebam aquilo que Deus nos concedeu. Por quê? Porque nós queremos que as outras pessoas também sejam salvas. Porque essa é a nossa função na terra, que as pessoas vão morar conosco no céu. A única coisa do cristão é ganhar as almas, é falar para as pessoas do amor de Deus, falar daquilo que Deus faz. Claro que tem coisas na Bíblia que as pessoas sempre vão falar, Deus fez isso, eliminou o exército, matou pessoas e tal, mas Deus tinha seus inimigos na terra também, pessoas que provocavam a ira de Deus, e essas pessoas que provocavam a ira de Deus plantavam e colhiam aquilo que estavam fazendo. Isso é natural acontecer, mas temos que lembrar que Deus cuida de nós, Deus cuida das nossas vidas. Então, às vezes tem uma maldição que te acompanha, que vem lá dos teus bisavós, tataravós, que está no meio da sua família. Então diga, Senhor, eu quero quebrar, quero que o Senhor quebre, Senhor Deus, essa maldição sobre a minha vida. Eu não aceito essa maldição que vem desde o passado, lá de trás dos meus tataravós, que acompanha minha família, essa maldição de alcoolismo, essa maldição de destruir vidas, de destruir a vida pessoal, de viver na miséria, de viver as pessoas não terem condição financeira, as pessoas não viverem sempre abaixo da pobreza. Senhor Deus, eu Pai, que essa maldição que também foi lançada sobre a minha vida, o Senhor me pôr ao chão, porque o seu nome seja glorificado. Sempre se lembre, o nome de Deus tem que ser sempre glorificado nessas situações. Por quê? Porque quando nós falamos assim, Senhor, que o seu nome seja glorificado sobre isto, porque nós estamos dizendo que é Deus que está fazendo. Que Deus está na luta conosco, Deus é digno de honra, de glória e de oração, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Então nós temos que ter essa certeza absoluta, Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer essa transformação na minha vida, eu creio que o Senhor vai fazer essa transformação na minha mente. Deus sabe que eu preciso dessa transformação, eu preciso dessa libertação na minha vida, eu preciso me desprender das coisas que me fazem mal, daquilo que muitas vezes me magoa, me deixa para baixo. Então isso daí você tem que começar a procurar na parte de Deus. Por quê? Porque Deus tem mais para você do que o mundo pode oferecer. O mundo que nós vivemos é tudo temporário, todo mundo sabe disso. É tudo tipo fast food hoje. É rápido e acabou. Então, só que Deus, o que Deus tem é para agora, amanhã, para o teu futuro e futuramente no céu. Então é isso que é a diferença. O que Deus tem não é só para a terra, não é só um momento aqui na terra, é para a eternidade. Onde todos nós vamos morar, onde vai acabar toda essa, não vai ter mais essa angústia que você está sentindo, não vai ter mais essa tristeza que você está sentindo, não vai ter mais essa dor que você está sentindo, entendeu? Então você tem que pegar e focar assim, ó Deus, ó Pai, eu creio no poder da unção, no poder do Espírito Santo, eu creio que o Senhor pode libertar, que o Senhor Deus pode transformar minha vida, que o Senhor pode transformar minha casa, pode transformar meu coração e minha mente. É que nem a Bíblia ali fala, um texto que eu li, da mulher samaritana, ela estava ali, Jesus foi para ela e falou assim, Jesus já sabia da vida dela, ela
entrou em dúvida daquilo que Jesus estava falando, e depois Jesus começou a falar sobre aquilo que está acontecendo na vida dela, desde o passado até o dia que ela estava lá, né? Então, porque Jesus tinha a intenção de libertar ela, e Deus sabia do poderio que ela tinha na sua vida, que ninguém ama a cidade inteira por reino de Deus, porque Deus conhecia ela. Jesus conhecia ela. Jesus conhece você desde o ventre do seu nascimento. Antes de você nascer, Jesus já sabia da tua existência. Deus já sabia que você viria ao mundo. O inimigo, a única coisa que ele faz é tentar destruir os planos de Deus que Deus tem para você. Não deixe que essa frustração, essa mágoa, isso que te martela todos os dias, fique dentro do seu coração. Abra o seu coração para Deus e diga: Senhor, eu estou aqui porque eu creio num Deus poderoso. Senhor, eu creio que o Senhor vai me libertar. Eu sei que o Senhor vai me dar a vitória. Eu creio num Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que cura, salva e liberta. Lembre-se disso: Deus cura, Deus salva, Deus liberta. Entendeu? Se você tem uma enfermidade, creia, Deus pode curar sim. Deus pode curar. Quantas pessoas já não foram curadas? Na Bíblia relata quantas vezes Jesus curou as pessoas por onde ele passou. Não só curas, que nem aconteceu dessa mulher, que era uma cura psicológica que ela tinha. Então, um trauma. Também teve as enfermidades, aquelas pessoas que ele retirou do caixão e voltaram à vida. Né? Deus transforma. Entendeu? Deus transforma a sua vida. Quando transformando a sua vida, Deus transforma a vida das pessoas que estão na sua casa, porque as pessoas dentro da sua casa vão ver a glória de Deus sobre você, e aí nesse momento o Espírito Santo toma conta de você, toma conta da sua casa e transforma a sua casa. Ao transformar a sua casa, Deus, os vizinhos vão ver que houve uma transformação na vida de vocês. Quando há uma transformação na vida de vocês, os vizinhos vão querer. A partir desse momento, teus parentes vão saber sobre aquilo que aconteceu na sua vida. Às vezes a pessoa também tem uma vida desgraçada, e ela quer aquela transformação que você teve, que você da desgraça para a graça de Deus, e pegou e ela vai querer também. E você vai ser o canal, porque você deixou se transformar pelo poder do Espírito Santo. Você deixou que Deus transformasse seu coração, sua vida. Você começou a se deixar a ser um instrumento também de Deus na terra, para abençoar a vida de uma pessoa que era esquecida na terra. Você se tornou uma pessoa que é lembrada por Deus e é uma pessoa usada por Deus para alcançar as outras vidas. Lembre-se disso, porque muitas vezes nós achamos que não temos função nenhuma, mas Deus já tem uma função. Deus já não, eu vou pegar essa pessoa que ela está se achando que está para baixo, mas eu vou fazer transformação, mas está precisando que a pessoa receba um chacoalho e a pessoa possa dizer para Deus: Deus, eu estou aqui e quero uma transformação no seu poder, eu quero transformação no meu coração, eu quero transformação na minha vida, eu quero a sua cura, eu quero isso para a minha vida. E você pode ter certeza que Deus vai fazer a transformação na sua vida, Deus vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar no meio onde você está, vai trabalhar no ambiente de trabalho onde você está. Você vai perceber que você vai ter uma vida transformada, você vai ver que muitas coisas que te atormentavam não vão mais te atormentar mais, porque Deus está acima de tudo, nada impede o agir de Deus. Deus está, nada que tem nessa terra consegue impedir o agir de Deus, nada, absolutamente nada. Nem o maior líder da face da terra consegue impedir. Por quê? Porque Deus está acima de tudo, acima de todas as coisas. Por quê? Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E como Deus é Deus, Deus se preocupa com você. Você pode achar que não, mas a pessoa principal que cuida de tudo que tem na terra, Ele ama você. Ele gosta de você, Ele quer que você tenha uma vida transformada, Ele sabe que você precisa disso, você precisa da ajuda dEle. Então a única coisa que eu te falo para você nessa manhã: abra seu coração para Deus, deixe que Deus faça a transformação na sua vida. Diga: Senhor, eu quero, Senhor Deus, uma transformação do poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Eu quero uma transformação do poder do Espírito Santo sobre mim. Eu quero que o Senhor toque no meu coração. Deus, eu quero que o Senhor transforme. Assim como a mulher samaritana teve uma transformação, Jesus já trabalhou na vida dela. Deus pode, pode trabalhar na sua vida também. Então deixe que Deus, o Espírito Santo, venha trabalhar todos os dias com você. Dobra o seu joelho e fala: Senhor, estou aqui, Senhor Deus, mais um dia, estou na sua presença aqui, buscando a sua face, estou aqui para me render aos seus pés, estou aqui para pedir perdão dos meus pecados, Senhor, estou aqui para dizer que o Senhor pode, se o meu vaso está com defeito, que o Senhor quebre o meu vaso de volta, que o Senhor me faça um vaso novo, para que eu possa transbordar com o óleo da unção, com o seu perfume, Senhor Jesus Todo-Poderoso, para que eu possa ser um exemplo de pessoa para as outras pessoas, que as pessoas vejam a sua glória na minha vida, porque o importante é o que Deus está conosco, o maior que está no mundo. Deus tem que estar conosco o tempo todo, o maior é Deus. Aquele que está no mundo, ele foi enxotado do céu, ele foi jogado na terra, ele sabe para onde ele vai, ele tenta levar as outras pessoas com ele, mas Deus não quer que você vá junto
com Ele. Deus quer que você tenha uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Deus quer te usar. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer fazer transformação. Não se deixe levar por pessoas que não agregam. Lembre-se, Deus é Deus. As pessoas não têm o mesmo poder que Deus tem. Aquilo que as pessoas têm poder da língua para ferir os outros, mas Deus tem o poder para livrar você dessas tipo de pessoas. Tem o poder de tirar tudo aquilo que não é bom para a sua vida. Só vai acrescentar aquilo que é bom, aquilo que vai te fazer a cada dia mais te encher do poder e ser cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Lembre-se disso. Deus tem muito, mas muito mais do que o mundo pode oferecer. Senhor Deus, eu peço, Pai, que você abençoe cada pessoa que participou, Pai, desse momento, Senhor. Peço, Pai, que Deus venha derramar a sua graça, Pai. Eu não sei o que acontece, Pai, na vida dessas pessoas, Pai, mas Tu sabes, Senhor. Tu sabes o deitar, o levantar de cada um, Senhor. Eu peço, Pai, que Deus venha derramar, Pai, a sua graça, Senhor. Pai, que o Senhor venha libertar, Pai, as pessoas que têm os corações aprisionados, Pai, que são com as almas aprisionadas, Pai. Muitas vezes, Pai, aquilo que aconteceu no passado machuca a pessoa, aquilo que aconteceu no passado dela, que muitas vezes reflete no futuro, no agora e no futuro, Senhor. Pai, venha dar libertação, Pai, venha tocar no coração, Pai, venha abençoar essas vidas, abençoa aquela pessoa que está procurando emprego, Senhor, venha abrir a porta, Pai. Ó Pai, estenda as mãos do Pai sobre aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Ó Pai, que seu Deus venha, que seu anjo venha passar por esse lugar, Pai, trazendo a cura, Pai, a libertação, Senhor Jesus, Pai, traz a transformação, Pai, abençoa, Pai, e que a cada dia mais as pessoas venham buscar o Senhor, Pai, verdadeiramente, Pai, e ver que o Senhor é Deus, Pai, o Senhor não abandona ninguém, e o Senhor, quando promete algo com uma pessoa, o Senhor cumpre, porque o Senhor não é homem para desmentir ou mentir, Senhor, mas o Senhor cumpre as suas promessas, Pai. Peço, Pai, que esteja abençoando a vida de cada um, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Ótima semana.